O vapor quente subia do Rio Negro como fantasmas dançando sob o sol escaldante do meio-dia amazônico. Na pequena cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, o ar pesado carregava o cheiro da floresta úmida misturado ao diesel dos barcos de pesca. Era março de 2024, época das chuvas, quando a selva se tornava ainda mais densa e misteriosa. Na varanda de madeira do bar Boto Cor-de-Rosa, 5 homens se reuniam ao redor de uma mesa repleta de garrafas de cerveja Brahma gelada. O ventilador de teto girava preguiçosamente, fazendo pouco contra o calor sufocante que grudava nas camisas encharcadas de suor. Rodrigo Mendes, 42 anos, era o líder natural do grupo. Empresário paulista, dono de uma construtora em São Paulo, tinha o rosto bronzeado pelo sol e as mãos calejadas de quem não se contentava apenas em assinar cheques. Seus olhos castanhos brilhavam com a sede de aventura que o dinheiro não conseguia saciar. Vocês viram as pegadas que o Zé encontrou na margem do Igarapé? Disse Rodrigo baixando a voz e se inclinando sobre a mesa. Nunca vi nada igual. 3 metros de comprimento, fácil. Carlos Careca Silva, 38 anos, guia experiente e caçador profissional nascido em Manaus, Rio Alto, revelando um dente de ouro no sorriso cético. Pegada grande não significa nada, patrão. Já vi onça deixar marca que parecia de dinossauro na lama mole. Fernando Costa, 29 anos, jornalista carioca especializado em turismo de aventura, ajustou a câmera GoPro no peito enquanto tomava notas no celular à prova d'água. Seja o que for, vai dar uma matéria sensacional. Em busca das lendas perdidas da Amazônia, falou Fernando, os olhos verdes brilhando de empolgação. Imaginem a repercussão se conseguirmos filmar algo realmente extraordinário. Miguel Santos, 45 anos, veterinário aposentado de Belém, limpou os óculos embaçados pelo vapor e balançou a cabeça preocupado. Sua experiência com animais selvagens o tornava mais cauteloso que os demais. Vocês não estão levando a sério as advertências dos ribeirinhos. Dona Nazaré me contou histórias que arrepiam os cabelos. O povo daqui não inventa essas coisas por diversão. Lucas Ferreira, 25 anos, filho de Rodrigo, recém-formado em administração e ansioso para provar sua coragem ao pai, bateu o punho na mesa com entusiasmo juvenil. Pai, não viemos até aqui para ouvir histórias de pescador. Trouxemos equipamento de primeira, GPS, rifle de alta precisão. Se existe alguma criatura desconhecida por aí, vamos ser os primeiros a documentá-la cientificamente. Do lado de fora do bar, Yara Ticuna, 34 anos, índia da etnia Ticuna e guia local, observava o grupo com uma expressão grave no rosto marcado pelo sol. Suas tranças negras balançavam levemente com a brisa que vinha do rio, e seus olhos escuros refletiam uma preocupação ancestral. Ela se aproximou da mesa devagar, suas sandálias de couro fazendo ruído suave na madeira gasta da varanda. Com licença, senhores, disse Yara, sua voz clara cortando as conversas. Ouvi vocês falando sobre ir para a região do Igarapé do Curupira. Não é um lugar para turistas. Rodrigo olhou para ela com interesse, notando a seriedade em seu tom. Você conhece a área? Estamos procurando alguém que possa nos guiar até lá. Conheço, sim. Minha família vive nessas terras há centenas de anos, respondeu Yara, cruzando os braços. Mas não levo ninguém para lá. Especialmente não agora, com as águas baixando e a floresta inquieta. Careca soltou uma risada sarcástica. Inquieta? A senhora está falando sério? Os olhos de Yara se estreitaram e ela fixou o olhar no caçador. Muito sério. Há 2 luas, 3 pescadores sumiram naquela região. Encontraram só o barco, com marcas estranhas no casco. Marcas de garras do tamanho da minha mão. Miguel se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de animal poderia fazer marcas assim? Não é animal comum, doutor, sussurrou Yara. É o mapinguari. O protetor da floresta acordou. Um silêncio desconfortável se instalou na mesa. Fernando ligou discretamente sua câmera, percebendo que estava diante de algo especial.
Mapinguari? Perguntou Lucas, tentando esconder um sorriso debochado. Yara respirou fundo, como se estivesse decidindo quanto revelar. Meus avós contavam que ele é maior que 3 homens juntos, coberto de pelos vermelhos como o fogo do pôr do sol. Tem um olho só, no meio da testa, e uma boca na barriga que pode engolir um homem inteiro. Suas pegadas fazem a terra tremer e seu grito pode parar o coração de medo. Lenda interessante, disse Rodrigo, tentando manter o respeito, mas claramente cético. Mas somos homens modernos, moça. Não viemos aqui por superstição. Então, por que vieram? Retrucou Yara, sua voz ganhando força. Aventura, descoberta, talvez encontrar alguma espécie ainda não catalogada pela ciência, respondeu Fernando parando a gravação. Yara balançou a cabeça tristemente. A floresta não é parque de diversões para vocês brincarem. É um ser vivo, com memória e sentimentos, e ela não esquece quem a desrespeita. Careca se levantou, claramente irritado. Olha, moça, com todo respeito à sua cultura, mas precisamos de um guia prático, não de uma cartomante. Os olhos de Yara brilharam perigosamente. Muito bem, mas não digam que não foram avisados, disse ela, virando-se para sair. Quando o Mapinguari vier atrás de vocês, lembrem-se, correr não adianta. Ele corre mais rápido que o vento. Subir em árvore não adianta. Ele derruba qualquer tronco. E se esconder não adianta. Ela fez uma pausa dramática, olhando por sobre o ombro. Porque ele sente o cheiro do medo a léguas de distância. Após Yara se afastar, o grupo ficou em silêncio por alguns momentos, o peso de suas palavras pairando no ar úmido da tarde amazônica. Miguel foi o primeiro a falar. Talvez devêssemos reconsiderar. Não, interrompeu Rodrigo. Viemos aqui com um propósito. Não vamos desistir por causa de histórias de fantasma. Lucas apoiou o pai imediatamente. Ele está certo. Além disso, pensem no que isso pode significar se for verdade. Uma espécie desconhecida na Amazônia seria a descoberta do século. Fernando balançou a cabeça empolgado. E eu tenho equipamento suficiente para documentar tudo. Imaginem as possibilidades científicas. Careca, ainda irritado com a conversa anterior, terminou sua cerveja de um gole só. Bem, se vocês estão decididos, eu conheço um cara que pode nos levar até lá. Zé do Boto tem uma voadeira grande e conhece todos os igarapés da região. Não é supersticioso como a Índia. Perfeito, disse Rodrigo batendo palmas. Careca, você fala com ele hoje à noite. Quero partir amanhã ao amanhecer. Miguel ainda parecia hesitante. Rodrigo, minha experiência com animais selvagens me diz que devemos ter muito cuidado. Se realmente existe alguma criatura não catalogada por lá, pode ser extremamente perigosa. É exatamente por isso que trouxemos você, Miguel, respondeu Rodrigo com um sorriso confiante. Sua experiência vai ser essencial. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu amazônico de tons alaranjados e roxos, o grupo finalizou os preparativos. As águas escuras do Rio Negro refletiam as primeiras estrelas, e o coro noturno da floresta começava sua sinfonia de grilos, sapos e macacos. Na casa simples de madeira onde Yara morava com sua avó, Dona Jurema, de 78 anos, a anciã Ticuna preparava um chá de ervas medicinais enquanto ouvia o relato da neta. Eles não vão escutar, vovó, disse Yara, sentada no chão de palha trançada. São homens da cidade grande. Acham que sabem de tudo. Dona Jurema, com seus cabelos completamente brancos presos em um coque e rugas que contavam histórias de décadas, balançou a cabeça knowingly. O Mapinguari não liga se são da cidade ou da floresta, neta. Quando alguém perturba o equilíbrio sagrado, ele age. É a lei da selva desde o tempo dos nossos bisavós. Deveria ter tentado mais, murmurou Yara, culpando-se. Você fez sua parte. Alertou como manda a tradição. Agora
É com eles e com o protetor da floresta, disse a anciã, servindo o chá aromático em cuias de cerâmica. Mas reze para que encontrem sabedoria antes de encontrá-lo. Do outro lado da cidade, no pequeno hotel onde estavam hospedados, o grupo fazia os últimos preparativos. Rodrigo checava o rifle de alta precisão, Lucas organizava os suprimentos, Fernando testava as câmeras e Miguel revisava o kit de primeiros socorros. Careca chegou por volta das 9 da noite, cheirando a cachaça e com um sorriso satisfeito. Está tudo acertado, patrão. Zé do Boto aceita levar a gente por R$ 500 por dia. Ele disse que conhece a região como a palma da mão. Ótimo. Que horas partimos? 5 da manhã. Vamos aproveitar a vazante para navegar melhor pelos igarapés. Naquela noite, enquanto os sons da floresta ecoavam pela cidade adormecida, cada membro do grupo teve sonhos inquietos. Rodrigo sonhou com olhos vermelhos, observando-o entre as árvores. Lucas sonhou que estava perdido numa trilha sem fim. Fernando sonhou que sua câmera filmava apenas escuridão. Miguel sonhou com rugidos que faziam o chão tremer. E Careca, apesar de toda sua bravata, sonhou com pegadas gigantes que o seguiam pela margem de um rio de águas negras como a noite. Ao amanhecer, o grupo se encontrou no porto da cidade. A voadeira de Zé do Boto era realmente impressionante. 15 metros de comprimento, motor de popa duplo de 150 cavalos cada e espaço suficiente para equipamentos e suprimentos para uma semana. José Zé do Boto Ribeiro, 52 anos, era um caboclo típico da região. Magro, queimado de sol, com mãos fortes de quem passou a vida lidando com redes e motores. Seus olhos claros contrastavam com a pele morena e um bigode grisalho completava a aparência do experiente navegador. Bom dia, senhores. Espero que tenham trazido repelente suficiente. Os mosquitos lá dentro são do tamanho de beija-flor, disse Zé com um riso áspero, carregando galões de combustível para o barco. Estamos preparados, respondeu Rodrigo. Quanto tempo de viagem até a região que queremos? Umas 6 horas, navegando devagar pelos igarapés. Tem que ter cuidado com os troncos submersos e os bancos de areia. Enquanto embarcavam, Yara apareceu no cais, carregando uma pequena mochila. Mudei de ideia, anunciou ela. Vou com vocês. Todos pararam o que estavam fazendo, surpresos. Por que a mudança? Perguntou Miguel. Porque se vocês vão mesmo fazer essa loucura, alguém precisa estar lá para tentar mantê-los vivos, respondeu Yara, subindo no barco sem esperar convite. E talvez eu consiga evitar que façam algo verdadeiramente estúpido. Rodrigo olhou para os outros homens, que assentiram em silêncio. Bem-vinda ao grupo, disse ele, estendendo a mão. Às 5h15 da manhã, a voadeira partiu do porto de Barcelos, cortando as águas escuras do Rio Negro. O sol ainda estava baixo, criando uma névoa dourada sobre a superfície da água. As primeiras horas de viagem foram tranquilas, com a conversa sendo abafada pelo ronco dos motores. À medida que se afastavam da civilização, a floresta foi se tornando mais densa e selvagem. As árvores cresciam até alturas impossíveis, formando um teto verde que filtrava os raios solares em feixes dourados. O cheiro da mata úmida se intensificava, misturado com o aroma de flores selvagens e terra molhada. Por volta das 9 horas, Zé reduziu a velocidade e entrou em um igarapé mais estreito. As águas aqui eram mais calmas, de um marrom escuro que refletia perfeitamente a vegetação das margens. A partir de agora, vamos ter que ir devagar, avisou Zé. Esse igarapé tem muitos galhos submersos. Foi quando Fernando, filmando a paisagem com sua câmera profissional, notou algo estranho nas árvores da margem esquerda. Pessoal, olhem ali, disse ele, apontando para uma grande cecropia que tinha marcas profundas em seu tronco.
Miguel pegou os binóculos e focalizou na árvore. Meu Deus! Essas são marcas de garras, e são enormes. As marcas cortavam a casca da árvore em sulcos paralelos, começando a cerca de 2 metros do chão e subindo até 4 metros de altura. Eram tão fundas que a seiva ainda escorria, indicando que eram recentes. Que animal pode ter feito isso? Perguntou Lucas, impressionado. Yara olhou para as marcas e seu rosto empalideceu. Ele sabe que estamos aqui, murmurou ela. Quem sabe? Perguntou Careca, nervoso apesar da bravata habitual. O Mapinguari. Essas são marcas de território. Ele está nos avisando. Um silêncio tenso se instalou no barco. Mesmo os céticos começavam a sentir um frio na barriga diante das evidências físicas. Vamos continuar, disse Rodrigo, tentando manter a determinação. Mas fiquem todos alertas. O resto da viagem transcorreu em um silêncio quase religioso. Cada som da floresta parecia amplificado. O grito de um bem-te-vi, o mergulho de uma lontra, o estalar de galhos secos. Todos os sentidos estavam aguçados, procurando sinais de perigo. Quando finalmente chegaram ao local onde pretendiam acampar, uma pequena clareira às margens de um lago natural, o sol já estava se pondo. O local era verdadeiramente paradisíaco. Águas cristalinas refletiam o céu alaranjado do entardecer, cercadas por palmeiras e árvores frutíferas que atraíam uma variedade impressionante de pássaros coloridos. Aqui parece perfeito, disse Fernando, já imaginando as filmagens que poderia fazer. Zé atracou a voadeira numa pequena praia de areia branca e começou a descarregar os equipamentos. Vou dormir no barco, anunciou ele. Se precisarem sair rapidamente, é melhor ter alguém cuidando do motor. Enquanto montavam o acampamento, Yara caminhava pela margem do lago, examinando pegadas e sinais na lama. O que encontrou? Perguntou Miguel, aproximando-se com curiosidade científica. Pegadas de anta, queixada, onça. Ela apontava cada marca na areia úmida. Vida selvagem normal, mas ela parou diante de uma marca diferente. Era uma pegada humanoide, mas gigantesca. Media quase meio metro de comprimento, com 5 dedos distintos terminados em garras afiadas. Isso não é normal, sussurrou Miguel, ajoelhando para examinar melhor. Tem umas 6 horas pela consistência da lama, analisou Yara. Ele passou por aqui de tarde. Fernando aproximou-se com a câmera, documentando a descoberta. Inacreditável! Esta pode ser a evidência que mudará tudo. Fernando, cuidado com o que você está fazendo, alertou Yara. Algumas coisas não devem ser mostradas ao mundo. Por que não? Se existe uma espécie desconhecida aqui, é nosso dever científico documentá-la, porque nem tudo que existe precisa ser revelado. Alguns segredos da floresta devem permanecer secretos. Enquanto os dois discutiam, Rodrigo e Lucas terminavam de montar as barracas. Careca preparava uma fogueira, e o cheiro de lenha queimada se espalhava pelo acampamento. "Jantar está quase pronto!" gritou Careca, mexendo uma panela de feijão tropeiro com carne seca. O grupo se reuniu ao redor da fogueira para a primeira refeição na floresta. A comida estava deliciosa, temperada com ervas que Yara havia coletado pelo caminho. O ambiente parecia pacífico, com o coro noturno da selva criando uma trilha sonora natural. "Então, Yara", disse Rodrigo, tentando quebrar a tensão, "conte-nos mais sobre as lendas da sua família." Yara olhou para as chamas dançantes da fogueira antes de responder. "Meu bisavô contava que o Mapinguari era um índio guerreiro que protegia sua tribo dos invasores. Quando os bandeirantes chegaram, matando e escravizando nosso povo, ele fez um pacto com os espíritos da floresta." "Que tipo de pacto?" perguntou Lucas, fascinado apesar do ceticismo. "Ele ofereceu sua humanidade em troca do poder de proteger a floresta para sempre."
Os espíritos aceitaram, transformando-o no guardião eterno da Amazônia. Miguel ajustou os óculos, interessado na perspectiva antropológica. E as características físicas que você descreveu? O olho no meio da testa, a boca no umbigo. O olho representa a visão total da floresta. Ele pode ver tudo o que acontece em seu território. A boca na barriga simboliza a fome insaciável por vingança contra aqueles que destroem sua casa. Fernando filmava discretamente a conversa. E os pelos vermelhos como fogo representam a raiva ardente contra os invasores. Dizem que quando ele está muito furioso, os pelos literalmente se incendeiam. Um galho estralou na floresta próxima, fazendo todos sobressaltarem. Careca pegou a lanterna mais potente e apontou na direção do som, mas só conseguiu ver o verde impenetrável da mata. Deve ter sido algum animal, disse ele, tentando manter a calma. Ou talvez ele esteja nos observando agora, sussurrou Yara, olhando fixamente para a escuridão além da luz da fogueira. Nesse momento, um som baixo e gutural ecoou pela floresta. Não era rugido de onça, nem grito de macaco, nem qualquer som que qualquer um deles tivesse ouvido antes. Era algo primitivo, ancestral, que fazia os pelos do braço se arrepiarem e o coração acelerar involuntariamente. "O que foi isso?" perguntou Lucas, sua voz traindo o nervosismo que tentava esconder. Yara se levantou lentamente, todos os músculos tensos. "Ele sabe que estamos aqui", disse ela, a voz baixa, mas firme, "e não está contente." O som voltou a ecoar, mais próximo desta vez, fazendo os pássaros noturnos se calarem abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o próprio som. "Talvez devêssemos dormir em turnos", sugeriu Miguel, sua experiência com animais selvagens, alertando para o perigo. "Boa ideia", concordou Rodrigo. "Careca e eu fazemos o primeiro turno, Lucas e Fernando o segundo. Miguel e Yara fecham a madrugada." Enquanto se organizavam para a noite, nenhum deles notou os 2 olhos vermelhos que os observavam da copa de uma samalmeira gigante a apenas 50 metros do acampamento. O Mapinguari estava realmente ali, analisando os invasores, decidindo quando e como ensinar-lhes que a floresta tinha seus próprios guardiães. A primeira noite na floresta seria apenas o começo de uma caçada que testaria não apenas a coragem, mas a própria sobrevivência do grupo. Enquanto a fogueira crepitava e lançava sombras dançantes nas árvores ao redor, os 6 intrusos da civilização dormiam inquietos, sem saber que eram eles agora os caçados. E na imensidão verde da Amazônia, o antigo protetor preparava sua primeira lição sobre respeito e consequências. Às 5h15 da manhã, a voadeira partiu do porto de Barcelos, cortando as águas escuras do Rio Negro. O sol ainda estava baixo, criando uma névoa dourada sobre a superfície da água. As primeiras horas de viagem foram tranquilas, com a conversa sendo abafada pelo ronco dos motores. À medida que se afastavam da civilização, a floresta foi se tornando mais densa e selvagem. As árvores cresciam até alturas impossíveis, formando um teto verde que filtrava os raios solares em feixes dourados. O cheiro da mata úmida se intensificava, misturado com o aroma de flores selvagens e terra molhada. Por volta das 9 horas, Zé reduziu a velocidade e entrou em um igarapé mais estreito. As águas aqui eram mais calmas, de um marrom escuro que refletia perfeitamente a vegetação das margens. "A partir de agora, vamos ter que ir devagar", avisou Zé. "Esse igarapé tem muitos galhos submersos." Foi quando Fernando, filmando a paisagem com sua câmera profissional, notou algo estranho nas árvores da margem esquerda. "Pessoal, olhem ali!" disse ele, apontando para uma grande cecropia que tinha marcas profundas em seu tronco. Miguel pegou os binóculos e focalizou na árvore. "Meu Deus, essas são marcas de garras.
e são enormes. As marcas cortavam a casca da árvore em sulcos paralelos, começando a cerca de 2 metros do chão e subindo até 4 metros de altura. Eram tão fundas que a seiva ainda escorria, indicando que eram recentes. Que animal pode ter feito isso? Perguntou Lucas, impressionado. Yara olhou para as marcas e seu rosto empalideceu. Ele sabe que estamos aqui, murmurou ela. Quem sabe? Perguntou Careca, nervoso, apesar da bravata habitual. O Mapinguari. Essas são marcas de território. Ele está nos avisando. Um silêncio tenso se instalou no barco. Mesmo os céticos começavam a sentir um frio na barriga diante das evidências físicas. Vamos continuar, disse Rodrigo, tentando manter a determinação. Mas fiquem todos alertas. O resto da viagem transcorreu em um silêncio quase religioso. Cada som da floresta parecia amplificado. O grito de um bem-te-vi, o mergulho de uma lontra, o estalar de galhos secos. Todos os sentidos estavam aguçados, procurando sinais de perigo. Quando finalmente chegaram ao local onde pretendiam acampar, uma pequena clareira às margens de um lago natural, o sol já estava se pondo. O local era verdadeiramente paradisíaco. Águas cristalinas refletiam o céu alaranjado do entardecer, cercadas por palmeiras e árvores frutíferas que atraíam uma variedade impressionante de pássaros coloridos. Aqui parece perfeito, disse Fernando, já imaginando as filmagens que poderia fazer. Zé atracou a voadeira numa pequena praia de areia branca e começou a descarregar os equipamentos. Vou dormir no barco, anunciou ele. Se precisarem sair rapidamente, é melhor ter alguém cuidando do motor. Enquanto montavam o acampamento, Yara caminhava pela margem do lago, examinando pegadas e sinais na lama. O que encontrou? Perguntou Miguel, aproximando-se com curiosidade científica. Pegadas de anta, queixada, onça. Ela apontava cada marca na areia úmida. Vida selvagem normal, mas ela parou diante de uma marca diferente. Era uma pegada humanoide, mas gigantesca. Media quase meio metro de comprimento, com 5 dedos distintos terminados em garras afiadas. Isso não é normal, sussurrou Miguel, ajoelhando para examinar melhor. Tem umas 6 horas pela consistência da lama, analisou Yara. Ele passou por aqui de tarde. Fernando aproximou-se com a câmera, documentando a descoberta. Inacreditável! Esta pode ser a evidência que mudará tudo. Fernando, cuidado com o que você está fazendo, alertou Yara. Algumas coisas não devem ser mostradas ao mundo. Por que não? Se existe uma espécie desconhecida aqui, é nosso dever científico documentá-la, porque nem tudo que existe precisa ser revelado. Alguns segredos da floresta devem permanecer secretos. Enquanto os dois discutiam, Rodrigo e Lucas terminavam de montar as barracas. Careca preparava uma fogueira, e o cheiro de lenha queimada se espalhava pelo acampamento. "Jantar está quase pronto!" gritou Careca, mexendo uma panela de feijão tropeiro com carne seca. O grupo se reuniu ao redor da fogueira para a primeira refeição na floresta. A comida estava deliciosa, temperada com ervas que Yara havia coletado pelo caminho. O ambiente parecia pacífico, com o coro noturno da selva criando uma trilha sonora natural. "Então, Yara", disse Rodrigo, tentando quebrar a tensão, "conte-nos mais sobre as lendas da sua família." Yara olhou para as chamas dançantes da fogueira antes de responder. "Meu bisavô contava que o Mapinguari era um índio guerreiro que protegia sua tribo dos invasores. Quando os bandeirantes chegaram, matando e escravizando nosso povo, ele fez um pacto com os espíritos da floresta." "Que tipo de pacto?" perguntou Lucas, fascinado apesar do ceticismo. "Ele ofereceu sua humanidade em troca do poder de proteger a floresta para sempre. Os espíritos aceitaram, transformando-o no guardião eterno da Amazônia.
Miguel ajustou os óculos, interessado na perspectiva antropológica. E as características físicas que você descreveu? O olho no meio da testa, a boca no umbigo. O olho representa a visão total da floresta. Ele pode ver tudo o que acontece em seu território. A boca na barriga simboliza a fome insaciável por vingança contra aqueles que destroem sua casa. Fernando filmava discretamente a conversa. E os pelos vermelhos como fogo representam a raiva ardente contra os invasores. Dizem que quando ele está muito furioso, os pelos literalmente se incendeiam. Um galho estralou na floresta próxima, fazendo todos sobressaltarem. Careca pegou a lanterna mais potente e apontou na direção do som, mas só conseguiu ver o verde impenetrável da mata. Deve ter sido algum animal, disse ele tentando manter a calma. Ou talvez ele esteja nos observando agora, sussurrou Yara, olhando fixamente para a escuridão além da luz da fogueira. Nesse momento, um som baixo e gutural ecoou pela floresta. Não era rugido de onça, nem grito de macaco, nem qualquer som que qualquer um deles tivesse ouvido antes. Era algo primitivo, ancestral, que fazia os pelos do braço se arrepiarem e o coração acelerar involuntariamente. "O que foi isso?" perguntou Lucas, sua voz traindo o nervosismo que tentava esconder. Yara se levantou lentamente, todos os músculos tensos. "Ele sabe que estamos aqui", disse ela, a voz baixa, mas firme, "e não está contente." O som voltou a ecoar, mais próximo desta vez, fazendo os pássaros noturnos se calarem abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o próprio som. "Talvez devêssemos dormir em turnos", sugeriu Miguel, sua experiência com animais selvagens, alertando para o perigo. "Boa ideia", concordou Rodrigo. "Careca e eu fazemos o primeiro turno, Lucas e Fernando o segundo. Miguel e Yara fecham a madrugada." Enquanto se organizavam para a noite, nenhum deles notou os dois olhos vermelhos que os observavam da copa de uma samalmeira gigante a apenas 50 metros do acampamento. O Mapinguari estava realmente ali, analisando os invasores, decidindo quando e como ensinar-lhes que a floresta tinha seus próprios guardiães. A primeira noite na floresta seria apenas o começo de uma caçada que testaria não apenas a coragem, mas a própria sobrevivência do grupo. Enquanto a fogueira crepitava e lançava sombras dançantes nas árvores ao redor, os 6 intrusos da civilização dormiam inquietos, sem saber que eram eles agora os caçados. E na imensidão verde da Amazônia, o antigo protetor preparava sua primeira lição sobre respeito e consequências. O amanhecer na floresta amazônica não chegava gradualmente como na cidade. Era como se alguém acendesse um interruptor gigante. Em poucos minutos, a escuridão total dava lugar a um verde vibrante filtrado pelo dossel da mata. O ar matinal estava carregado de umidade e perfumado com o aroma doce das flores de maracujá selvagem que trepavam pelas árvores próximas ao acampamento. Rodrigo foi o primeiro a acordar por volta das 5:30 da manhã. Sua experiência em expedições de caça o havia acostumado a despertar com os primeiros sons da floresta. Saiu da barraca com cuidado para não acordar Lucas, que ainda dormia profundamente, e caminhou até a margem do lago para lavar o rosto. A água estava surpreendentemente fria e cristalina. Pequenos peixes coloridos nadavam entre as pedras do fundo e libélulas azuis metálicas dançavam sobre a superfície espelhada. Por um momento, Rodrigo se permitiu apreciar a beleza intocada do lugar, esquecendo temporariamente os eventos estranhos da noite anterior. Mas a paz foi quebrada quando ele notou algo perturbador na areia úmida da margem. Meu Deus!" murmurou, ajoelhando-se para examinar melhor. As pegadas gigantes que Yara havia mostrado na tarde anterior agora formavam um círculo quase perfeito ao redor de todo o acampamento. Era como se a criatura tivesse passado a noite toda caminhando em volta deles, observando, estudando, decidindo.
Miguel emergiu de sua barraca nesse momento, atraído pelo tom de surpresa na voz de Rodrigo. "O que você encontrou?" perguntou o veterinário, ajustando os óculos ainda embaçados pelo vapor matinal. "Olhe você mesmo", respondeu Rodrigo, apontando para as marcas na areia. Miguel examinou as pegadas com olhos científicos. Sua experiência com anatomia animal o fazia notar detalhes que passariam despercebidos para outros. Interessante. Veja a profundidade das marcas e o espaçamento entre elas. Isso indica um animal bípede de pelo menos 3 metros de altura e pesando entre 300 a 400 quilos. "É possível?" perguntou Rodrigo. "Existe algum animal conhecido com essas características? Na Amazônia? Não, o maior primata conhecido é o macaco-aranha, que não chega nem perto dessas dimensões. E a pegada?" Miguel fez uma pausa, hesitando. "A pegada é humanoide demais para ser de qualquer animal catalogado." Yara havia escutado a conversa e se aproximou silenciosamente, como era seu costume. Seus pés descalços não faziam ruído na grama úmida. "Ele passou a noite toda aqui", disse ela simplesmente, examinando as pegadas com conhecimento ancestral. "Ah, como você pode ter certeza?" perguntou Miguel. "Veja a sobreposição das marcas. Algumas são mais fundas, outras mais rasas. Isso indica que ele deu várias voltas em horários diferentes. E aqui..." Ela apontou para uma área onde a areia estava mais revirada. Ele parou por um longo tempo, observando suas barracas. Um calafrio percorreu a espinha de Rodrigo, mas ele lutou para manter a compostura. "Se é verdade que havia algo aqui durante a noite, por que não nos atacou? Estávamos completamente vulneráveis." Yara o olhou com uma expressão que misturava pena e conhecimento antigo. "Porque primeiro ele estuda. Quer entender quem são vocês, qual a intenção de vocês. O Mapinguari não é apenas uma fera selvagem, Rodrigo. É inteligente, muito inteligente." Careca saiu da barraca nesse momento, bocejando e se espreguiçando ruidosamente. "Bom dia, pessoal. Alguém quer café? Trouxe um termo..." Ele parou no meio da frase ao notar as expressões tensas dos outros. "O que aconteceu?" "Tivemos uma visita noturna", respondeu Miguel, apontando para as pegadas. Careca examinou as marcas com ceticismo inicial, mas sua expressão mudou gradualmente para preocupação. Isso é real", murmurou ele. "Nunca vi pegada assim em 30 anos de floresta." Fernando emergiu de sua barraca com a câmera já em punho, sempre pronto para documentar qualquer coisa interessante. "Incrível!" exclamou ele, filmando as pegadas de vários ângulos. "Isso vai revolucionar a criptozoologia." "Fernando, tenha cuidado com o que você pretende fazer com essas imagens", alertou Yara, sua voz carregando autoridade. "Por quê? Esta é uma descoberta científica extraordinária. Esta é uma violação de território que pode custar nossas vidas", retrucou ela. "E se você publicar isso, vai trazer centenas de caçadores e cientistas para cá. A floresta não vai permitir." Lucas foi o último a acordar, ainda zonzo pelo sono pesado da primeira noite na selva. Ao ver o grupo reunido e as expressões tensas, logo percebeu que algo havia acontecido. "Pai, o que está havendo?" Rodrigo explicou rapidamente a situação, mostrando as pegadas ao filho. "Então é real?" perguntou Lucas, a empolgação competindo com o medo em sua voz. "Existe mesmo algo aqui?" "Parece que sim", respondeu Rodrigo. "A questão é, o que fazemos agora?" "Voltamos", disse Miguel imediatamente. "Esta situação está ficando perigosa demais. Não podemos desistir agora", protestou Fernando. "Estamos na iminência de uma das maiores descobertas da história natural." "Fernando, minha experiência com animais selvagens me diz que quando uma criatura marca território dessa forma é porque está preparando um confronto." Careca balançou a cabeça, dividido entre a curiosidade profissional e o instinto de sobrevivência. "Miguel tem razão. Isso aqui não é brincadeira mais, mas viemos tão longe", argumentou Lucas. "Pai, você sempre me ensinou a não desistir no primeiro obstáculo." Rodrigo olhou para o filho, vendo nele o mesmo espírito aventureiro que o havia trazido até ali. Mas agora, diante de evidências concretas de perigo, a responsabilidade paternal pesava mais que a sede de aventura. "Lucas, isso não é um obstáculo comum. Estamos lidando com algo que não compreendemos. Exatamente por isso precisamos ficar", insistiu Fernando, "para compreender." Yara ouviu a discussão em silêncio por alguns momentos antes de intervir. "Posso sugerir um meio-termo?", disse ela.
Vamos explorar a região hoje durante o dia, mas com muito cuidado. Se encontrarmos mais sinais de perigo, voltamos amanhã de manhã. Me parece sensato, concordou Rodrigo após alguns segundos de reflexão. Miguel suspirou, claramente não satisfeito com a decisão, mas disposto a aceitar o compromisso. Está bem, mas estabelecemos algumas regras. Ninguém se afasta sozinho, mantemos sempre comunicação visual e ao primeiro sinal de perigo real, saímos imediatamente. Concordo, disse Careca. E eu fico responsável pelas armas. Trouxe 2 espingardas calibre 12, além do rifle do patrão. Depois de um café da manhã rápido composto por pão de açúcar, café forte e frutas da região que Yara coletou, cupuaçu caju e pequenas bananas silvestres doces como mel, o grupo se organizou para a primeira exploração. Yara assumiu naturalmente a liderança, seu conhecimento da floresta sendo inquestionável. Ela abriu uma trilha quase invisível que serpenteava entre as árvores gigantes, explicando cada planta, cada som, cada sinal que encontravam pelo caminho. Vejam esta árvore, disse ela, parando diante de uma castanheira centenária, cujo tronco tinha pelo menos 3 metros de diâmetro. Meu avô dizia que ela já estava aqui quando os primeiros ticuna chegaram a esta região, há mais de 500 anos. Fernando filmava tudo, maravilhado com a majestade da floresta. As árvores se elevavam como catedrais góticas, seus galhos entrelaçados, formando um teto verde que filtrava a luz solar em raios dourados, cheios de poeira brilhante e pequenos insetos voadores. A biodiversidade aqui é impressionante, comentou Miguel, observando uma família de macacos esquilo que os seguia pelas copas das árvores. Em apenas 100 metros de trilha, já identifiquei pelo menos 40 espécies diferentes de plantas. Cerca de 2 horas após deixarem o acampamento, Careca, que caminhava na retaguarda mantendo vigilância, parou abruptamente. Pessoal, temos companhia, disse ele em voz baixa, apontando para trás. Todos se viraram para ver. A cerca de 50 metros no meio da trilha que acabaram de percorrer, estava uma figura imponente que fez todos os corações dispararem. Era um homem, mas não completamente. Tinha quase 3 metros de altura, coberto de pelos ruivos que brilhavam como cobre ao sol. Seu corpo era musculoso e desproporcional, com braços longos que chegavam quase até os joelhos. Mas o mais impressionante era o rosto. Um único olho enorme no centro da testa, brilhante como uma brasa vermelha, e onde deveria estar a boca, apenas pele lisa. A criatura os observava imóvel, sem demonstrar agressividade, mas irradiando uma presença que fazia o ar ao redor vibrar de tensão. Ninguém se mexe, sussurrou Yara, sua voz carregada de reverência e terror. É ele. Fernando, mesmo tremendo, conseguiu ligar discretamente sua câmera, mantendo-a baixa para não chamar atenção. Meu Deus, murmurou Miguel. É impossível. Mas está bem ali. O Mapinguari inclinou a cabeça ligeiramente, como se estudasse cada membro do grupo. Seu olho único se fixou primeiro em Rodrigo, depois em Lucas, depois em Careca com suas armas, depois em Fernando com sua câmera, depois em Miguel com seus instrumentos científicos. Quando o olhar se voltou para Yara, algo mudou. A intensidade vermelha diminuiu, como se a reconhecesse. Ela se adiantou um passo, ignorando os protestos sussurrados dos companheiros. Curupira da Mata Grande, disse ela em ticuna, sua língua nativa. Nós não viemos para fazer mal, apenas para conhecer seus domínios. A criatura emitiu um som baixo, gutural, que reverberou pelo peito como o ronco de um motor gigante. Não era agressivo, mas definitivamente um aviso. Yara continuou falando em ticuna, suas palavras fluindo como uma reza ancestral. O grupo não entendia o que ela dizia, mas o tom respeitoso e cerimonioso era inconfundível. Após alguns minutos de diálogo unilateral, o Mapinguari deu um passo para trás, depois outro. Sem tirar o olho do grupo, ele se afastou lentamente até desaparecer entre as árvores, como se a própria floresta o tivesse engolido. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de respirações pesadas e corações disparados. O que você disse para ele? Perguntou Rodrigo, sua voz rouca de tensão. Pedi permissão para passarmos por seus domínios. Expliquei que não somos caçadores nem madeireiros, que viemos em paz, respondeu Yara, ainda olhando na direção onde a criatura havia desaparecido. E ele entendeu? Perguntou Lucas, incrédulo. Ele entende tudo. O Mapinguari conhece todas as línguas da floresta, incluindo as humanas. Nossos ancestrais sempre conversaram com ele. Fernando checou freneticamente sua câmera, com as mãos tremendo de excitação e medo. Consegui filmar. Isto vai mudar tudo. Fernando, apague isso, ordenou Yara, sua voz ganhando autoridade. O quê?
Você está louca? Esta é a evidência científica do século. Esta evidência pode nos matar, retrucou ela. Ele permitiu que vocês o vissem como um gesto de tolerância. Mas se essa imagem sair da floresta, se trouxer mais invasores, ele não será tolerante da próxima vez. Miguel, ainda processando o que havia visto, se aproximou de Fernando. Ela tem razão. Do ponto de vista científico, precisamos de mais estudos antes de revelar qualquer coisa. Uma publicação precipitada poderia ser desastrosa. Mas... Nada de mas, interrompeu Rodrigo, sua autoridade natural assumindo o controle. Yara conhece esta criatura melhor que qualquer um de nós. Vamos seguir os conselhos dela. Fernando guardou a câmera com relutância, claramente frustrado por ter que esconder a descoberta do século. Podemos continuar explorando? Perguntou Lucas, ainda processando o encontro surreal. Podemos, mas com ainda mais cuidado, respondeu Yara. Ele nos deu permissão para hoje, mas isso não significa que estamos completamente seguros. O grupo retomou a caminhada, mas a atmosfera havia mudado completamente. Cada som da floresta agora parecia amplificado, cada sombra suspeita, cada movimento nas copas das árvores uma possível ameaça ou observação. Cerca de 1 hora depois, chegaram a uma clareira natural onde uma cachoeira de 15 metros despejava águas cristalinas em uma piscina natural rodeada de pedras cobertas de musgo verde esmeralda. O lugar era paradisíaco, com bromélias coloridas crescendo nas rochas e borboletas azuis metálicas dançando sobre a névoa criada pela queda d'água. Incrível, sussurrou Fernando mais uma vez, filmando a beleza natural. Este é um lugar sagrado, explicou Yara. Meus ancestrais vinham aqui para cerimônias de purificação e cura. A água tem propriedades medicinais. Miguel coletou uma amostra da água para análise posterior, enquanto Careca verificava os arredores em busca de sinais de perigo. Pessoal, venham ver isso, chamou Careca da margem oposta da cachoeira. Todos se aproximaram para encontrar algo que gelou o sangue de todos. Ossos humanos espalhados entre as rochas. Não eram esqueletos completos, mas fragmentos, costelas, pedaços de crânio, ossos longos, todos apresentando marcas de dentes gigantescos. Meu Deus! Murmurou Miguel, examinando os restos com olhos científicos. Estas marcas são de dentes enormes, e pela decomposição, alguns desses ossos são recentes, poucos meses talvez. Os pescadores que desapareceram, disse Yara sombriamente. Ele os trouxe para cá. Por que aqui? Perguntou Rodrigo, tentando manter a calma diante da evidência macabra. Este é o lugar onde ele limpa a floresta. Remove aqueles que não deveriam estar aqui e os oferece as águas sagradas para que suas almas possam encontrar paz. Lucas estava visivelmente abalado, a realidade da situação finalmente atingindo-o com força total. Pai, talvez devêssemos realmente considerar voltar. Rodrigo olhou para o filho, vendo nele o jovem que ainda era, apesar da bravata adulta. A responsabilidade paternal pesou mais que qualquer sede de aventura. Você está certo, Lucas. Isso aqui está além do que imaginávamos. Não podemos ir embora agora, protestou Fernando. Acabamos de encontrar evidências físicas de uma espécie desconhecida. Fernando, essas evidências incluem pessoas mortas, disse Miguel severamente. Não somos exploradores nem cientistas, somos intrusos em território de um predador extremamente perigoso. Yara observava a discussão com preocupação crescente. A decisão precisa ser tomada rapidamente, disse ela. Quanto mais tempo passarmos aqui, mais difícil será sair. O que você quer dizer? Perguntou Careca. Ele está estudando vocês. Cada hora que passam aqui, ele aprende mais sobre como vocês pensam, como se movem, quais são seus pontos fracos. Se decidirem partir, tem que ser agora, enquanto ainda acham que vocês podem ser inofensivos. Então está decidido, declarou Rodrigo. Voltamos para o acampamento, arrumamos as coisas e partimos hoje à tarde. E quanto às filmagens? Insistiu Fernando. Este material poderia ajudar a proteger a floresta, mostrar ao mundo que existem coisas aqui que precisam ser preservadas. Ou poderia trazer uma invasão de caçadores, cientistas e curiosos que destruiriam tudo, retrucou Yara. A proteção da floresta não vem da exposição, Fernando. Vem do respeito e do segredo. Enquanto retornavam ao acampamento, seguindo a trilha de volta, a floresta parecia ter mudado.
As sombras estavam mais escuras, os sons mais ameaçadores, e todos tinham a sensação persistente de estar sendo observados. Careca, caminhando na retaguarda com a espingarda pronta, suava frio apesar do calor amazônico. Sua experiência como caçador lhe dizia que eles eram agora a presa, não os predadores. "Yara", chamou ele em voz baixa, "ele está nos seguindo?" Ela parou e ficou imóvel por alguns segundos, apenas ouvindo a floresta com senses aguçados por gerações de vida na selva. "Sim", respondeu ela simplesmente. "Ele está sempre conosco agora." Quando finalmente chegaram ao acampamento, o sol já estava começando a declinar, tingindo o céu de tons alaranjados. Zé do Boto estava na margem do lago, verificando o motor da voadeira. "Como foi a exploração?" perguntou ele ao ver as expressões tensas do grupo. "Encontramos o que viemos procurar", respondeu Rodrigo sombriamente. "E agora queremos sair daqui o mais rápido possível." Zé percebeu a urgência no tom e não fez perguntas. Conhecia a floresta tempo suficiente para saber que às vezes era melhor não saber os detalhes. "O motor está pronto. Posso ter tudo carregado em meia hora." "Perfeito. Vamos arrumar as coisas." Enquanto o grupo desmontava o acampamento com pressa nervosa, Fernando se afastou alguns metros da margem, pretensamente para filmar o pôr do sol, mas na verdade para fazer backup das gravações do dia em um cartão de memória reserva. Ele não notou a figura imensa que o observava da copa de uma suma-úmeira gigante, a apenas 20 metros de distância. O Mapinguari havia percebido a intenção de Fernando e sua decisão estava tomada. Quando Fernando se virou para voltar ao grupo, a criatura não estava mais na árvore. Estava bem atrás dele. O jornalista se virou e deu de cara com o peito peludo e musculoso do Mapinguari. O olho único da criatura brilhava com uma intensidade vermelha que parecia queimar diretamente na alma. Fernando tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A câmera escorregou de suas mãos trêmulas e caiu na grama úmida. O Mapinguari inclinou a cabeça, estudando o homem aterrorizado à sua frente. Então, para surpresa de Fernando, a criatura não o atacou. Em vez disso, apontou para a câmera no chão e emitiu um som baixo e gutural que soava inequivocamente como uma ordem. Fernando entendeu imediatamente. Com mãos trêmulas, pegou a câmera e deletou todas as gravações do dia, incluindo o encontro na trilha e as imagens da cachoeira com os ossos humanos. O Mapinguari observou cada ação, seu olho único fixo na tela da câmera até que tudo fosse apagado. Então, pareceu satisfeito, deu um passo para trás e desapareceu na floresta tão silenciosamente quanto havia aparecido. Fernando ficou parado por vários minutos, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos no acampamento podiam ouvi-lo. Quando finalmente conseguiu se mover, guardou cuidadosamente o cartão de memória backup no bolso da calça e voltou para o grupo. "Fernando, onde você estava?" perguntou Rodrigo, claramente aliviado ao vê-lo. Só filmando o pôr do sol", gaguejou ele, tentando parecer normal. Yara o observou com olhos penetrantes, como se pudesse ler em seu rosto que algo havia acontecido. "Está tudo bem? Você parece pálido." "Estou bem, só ansioso para partir." Em 40 minutos, todo o equipamento estava carregado na voadeira. Zé ligou os motores que rugiriam vida, quebrar o silêncio crescente da noite que se aproximava. "Vamos embora daqui", disse ele, empurrando a embarcação para águas mais profundas. Enquanto a voadeira se afastava do local do acampamento, cortando as águas escuras do igarapé, todos olharam para trás uma última vez. Na margem onde haviam passado as últimas 24 horas, uma figura imponente observava sua partida. O Mapinguari estava parado na praia de areia branca, imóvel como uma estátua gigante, seu olho único brilhando na escuridão crescente.
Não fazia gestos de ameaça nem de despedida. Simplesmente observava, guardião eterno de seus domínios ancestrais. Olhem, sussurrou Lucas, apontando para a margem. Todos se viraram para ver, e mesmo Zé do Boto, que navegava essas águas há décadas, ficou boquiaberto diante da visão. Meu Deus, murmurou o barqueiro. Então as histórias eram verdade. Todas elas, confirmou Yara, sua voz carregada de reverência ancestral. E nós tivemos a sorte de sair vivos. Conforme se afastavam, a figura do Mapinguari gradualmente se misturou às sombras da floresta até desaparecer completamente. Mas todos sabiam que ele continuaria lá, vigiando, protegendo, lembrando a qualquer um que ousasse violar seus domínios que a Amazônia tinha seus próprios guardiões. A viagem de volta transcorreu em silêncio tenso. Cada membro do grupo processava a experiência extraordinária que haviam vivido, sabendo que suas vidas haviam sido mudadas para sempre. Fernando tocava discretamente o bolso, onde guardava o cartão de memória backup, dividido entre o medo e a tentação de revelar ao mundo o que havia documentado. Ele ainda não sabia que sua decisão determinaria não apenas seu próprio destino, mas o destino de todos eles. Porque o Mapinguari, guardião ancestral da floresta, não esqueceria nem perdoaria uma segunda traição. E a floresta amazônica estava apenas começando a mostrar por que algumas lendas nunca deveriam ser desafiadas. 3 semanas haviam se passado desde o retorno do grupo à civilização, mas a experiência na floresta continuava assombrando cada um deles de maneiras diferentes. De volta a São Paulo, Rodrigo tentava retomar sua rotina na construtora, mas encontrava-se frequentemente olhando pela janela de seu escritório no 15º andar, perdido em pensamentos sobre olhos vermelhos e pegadas gigantes na areia úmida da Amazônia. Lucas havia voltado para a universidade, mas suas notas despencaram. Durante as aulas de administração, sua mente vagava para a sensação de estar sendo observado por algo ancestral e incompreensível. Seus amigos notaram a mudança. O jovem extrovertido e aventureiro havia se tornado introspectivo e nervoso. Miguel retornou para Belém e tentou voltar à aposentadoria tranquila, mas passava horas pesquisando criptozoologia na internet, tentando encontrar relatos similares ao que haviam vivenciado. Sua formação científica lutava contra a evidência dos próprios sentidos. Careca voltou para seus trabalhos como guia em Manaus, mas recusou sistematicamente qualquer expedição que envolvesse regiões remotas da floresta. Seus colegas estranharam a mudança súbita no caçador experiente que sempre topava qualquer desafio. Yara retornou à sua aldeia e passou dias em rituais de purificação com Dona Jurema, tentando se limpar espiritualmente do contato com forças que, segundo as tradições antigas, não deveriam ser perturbadas pelos tempos modernos. Mas foi Fernando quem mais sofreu com as consequências da expedição. De volta ao Rio de Janeiro, o jornalista se consumia com a decisão mais difícil de sua carreira: o que fazer com o cartão de memória backup que guardava, escondido em um cofre em seu apartamento. Durante 3 semanas, Fernando debateu consigo mesmo. De um lado, estava a oportunidade jornalística do século, evidência filmada de uma espécie desconhecida que poderia revolucionar a biologia e trazer fama mundial para sua carreira. Do outro lado, estava o aviso de Yara sobre as consequências de revelar os segredos da floresta e a lembrança vívida do olho vermelho do Mapinguari, fitando-o diretamente. A decisão foi tomada numa tarde chuvosa de abril, quando Fernando recebeu uma ligação de seu editor na revista Aventuras Selvagens. Fernando, preciso de uma matéria bombástica para a edição especial de maio. Você tem algo realmente extraordinário para mim? Fernando olhou para o cofre onde guardava o cartão de memória. Tenho algo que pode mudar tudo, Ricardo, mas precisa de algumas semanas para finalizar a produção. Perfeito! Você tem carta branca. Orçamento ilimitado se for realmente sensacional. Após desligar o telefone, Fernando ficou parado por longos minutos, observando a chuva bater na janela de seu apartamento em Copacabana. Então, tomou uma decisão que selaria o destino de todos eles. Abriu o cofre e pegou o cartão de memória. 2 semanas depois, Barcelos, Amazonas, Dona Nazaré, a mesma ribeirinha que havia contado histórias sobre desaparecimentos misteriosos, corria pelas ruas de terra da pequena cidade com uma revista na mão. Seus olhos estavam arregalados de terror e indignação. Profanação, gritava ela para quem quisesse ouvir.
profanaram os segredos sagrados. A revista Aventuras Selvagens trazia na capa uma foto espetacular. O Mapinguari, na trilha da floresta, seu olho único brilhando vermelho, com o título sensacionalista, exclusivo, a descoberta que vai revolucionar a ciência. Mapinguari existe e nós temos as provas. A matéria de 8 páginas, assinada por Fernando Costa, contava em detalhes toda a expedição, incluindo fotos da pegada gigante, dos ossos humanos na Cachoeira Sagrada e descrições vívidas dos encontros com a criatura. O artigo terminava com um convite. Em breve, organizaremos expedições científicas para estudar esta espécie extraordinária. A Amazônia ainda guarda segredos que podem mudar nossa compreensão da evolução. Em questão de horas, a notícia se espalhou pela internet. Sites de todo o mundo reproduziam as imagens. Programas de televisão convidavam criptozoologistas para debater a autenticidade das evidências. Universidades anunciavam interesse em organizar expedições científicas e em Barcelos, o telefone da pequena agência de turismo de Zé do Boto não parava de tocar. Alô? Sim, somos os únicos que conhecem a localização exata. Não é perigoso se você contratar guias experientes. Claro, podemos organizar uma expedição completa. Em São Paulo, Rodrigo recebeu a ligação de Fernando por volta das 3 da tarde. Rodrigo? É o Fernando? Você viu a revista? Que revista? Perguntou Rodrigo, mas um frio na barriga já lhe dizia que sabia do que se tratava. A Aventuras Selvagens, desta semana. Publiquei nossa história. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Fernando, você não pode ter feito isso. Escuta, eu sei que vocês estão chateados, mas pensem nas possibilidades. Já recebi mais de 50 ligações de produtoras de documentários, universidades, patrocinadores. Podemos organizar expedições científicas adequadas, com equipamentos de primeira, segurança total. Fernando, você assinou nossa sentença de morte, disse Rodrigo, sua voz carregada de uma frieza que fez o jornalista engolir seco. Não seja dramático, Rodrigo. Somos homens civilizados do século XXI. E Yara avisou o que aconteceria se você fizesse isso. Fernando tentou manter a confiança, mas a lembrança do encontro face a face com o Mapinguari fez sua voz tremer ligeiramente. Olha, eu entendo as preocupações, mas a ligação foi interrompida. Rodrigo havia desligado. Desesperado, Fernando tentou ligar para os outros membros do grupo. Lucas não atendeu. Miguel atendeu, mas desligou assim que ouviu sua voz. Careca foi mais direto. Você nos ferrou, rapaz. Nos ferrou legal. Yara foi a última que ele conseguiu contatar. Quando ela atendeu, sua voz estava diferente. Mais grave, carregada de uma tristeza ancestral. Você não escutou, disse ela simplesmente. Yara, eu posso explicar. Não há nada para explicar, Fernando. Você escolheu o dinheiro e a fama em vez da sabedoria. Agora todos nós vamos pagar o preço. Que preço? Do que você está falando? Você quebrou o acordo. Traiu a confiança. O Mapinguari não vai esquecer e não vai perdoar. Para ele, todos nós somos culpados agora. Mas isso é superstição. Somos pessoas modernas, educadas. A Modern Education não te protege de forças antigas, Fernando. Você despertou algo que deveria ter ficado dormindo. A ligação foi encerrada e Fernando ficou sozinho em seu apartamento luxuoso em Copacabana, olhando para a revista na mesa de centro. Na capa, o olho vermelho do Mapinguari parecia fitá-lo diretamente, como se a criatura pudesse vê-lo através da fotografia. Naquela mesma noite, a 3.000 quilômetros de distância, na profundidade da floresta amazônica, algo impossível aconteceu. No local exato onde o grupo havia acampado 3 semanas antes, as águas do lago começaram a se agitar sem motivo aparente. Não havia vento, não havia animais nas proximidades, mas a superfície espelhada se ondulava como se algo gigantesco se movesse nas profundezas. De repente, uma figura emergiu das águas. O Mapinguari saiu do lago como um deus ancestral ressurgindo das profundezas. Seus pelos vermelhos brilhavam úmidos sob a luz da lua cheia, e seu olho único irradiava uma fúria que fazia a própria floresta tremer. Ele segurou nas mãos um exemplar da revista Aventuras Selvagens. Não deveria ser possível. Uma criatura da floresta profunda não deveria ter acesso a publicações da civilização. Mas as lendas antigas falavam de poderes que transcendiam as leis da lógica humana. O Mapinguari era o guardião da floresta, conectado a cada árvore, cada rio, cada animal. Através desta rede ancestral de vida interconectada, ele sabia de tudo o que acontecia em seus domínios. E agora sabia da traição. O Mapinguari examinou cada página da revista, seu olho único absorvendo cada palavra, cada foto, cada violação de confiança impressa no papel glossy.
Quando terminou, ergueu a revista acima da cabeça e emitiu um rugido que ecoou por toda a floresta. Um som primitivo, ancestral, cheio de uma raiva que havia se acumulado por séculos de invasões e desrespeito. Pássaros voaram em pânico a quilômetros de distância. Animais se esconderam nas tocas mais profundas. Até mesmo as árvores pareciam se inclinar em reverência e medo diante da fúria do antigo protetor. Então, algo ainda mais impossível aconteceu. O Mapinguari começou a caminhar, não pela floresta onde sempre havia permanecido. Ele começou a caminhar em direção à civilização. São Paulo. 2 semanas depois, Rodrigo acordou em pânico no meio da madrugada, coberto de suor frio. Pelo 3º dia consecutivo, havia sonhado com pegadas gigantes se aproximando de sua casa. No sonho, ouvia o som de passos pesados ecoando pelas ruas de concreto da cidade, cada pegada fazendo os edifícios tremerem. Levantou-se e foi até a janela de seu apartamento no Morumbi. A cidade se estendia até onde a vista alcançava, um oceano de luzes artificiais piscando na noite. Nada parecia fora do normal. Mas então, ele viu. No parque, em frente ao edifício, entre as árvores ornamentais plantadas pela prefeitura, havia uma sombra que não deveria estar ali. Uma sombra grande demais, alta demais, com um brilho vermelho onde deveriam estar os olhos. Rodrigo piscou várias vezes, certo de que estava delirando. Quando olhou novamente, a sombra não estava mais lá. Mas na grama bem cuidada do parque, mesmo à distância, ele podia ver as marcas inconfundíveis. Pegadas gigantes, impressas na terra macia. Rio de Janeiro. Mesma noite. Fernando estava trabalhando até tarde em seu apartamento, preparando o roteiro para um documentário que 3 produtoras queriam financiar, quando ouviu algo impossível, o som de unhas gigantes arranhando o vidro. Ele morava no 22º andar. Com o coração disparado, se aproximou da janela que dava para a praia de Copacabana. Do lado de fora, flutuando no ar a 22 andares de altura, o Mapinguari o observava. Seus pelos ruivos ondulavam como se estivessem submersos, e seu olho único brilhava com uma intensidade que parecia queimar através do vidro. Fernando tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A criatura ergueu uma das mãos gigantescas e pressionou contra o vidro. Onde seus dedos tocaram, o vidro começou a rachar, formando uma teia de fissuras que se espalhava rapidamente. Quando Fernando piscou, a visão desapareceu. Mas as rachaduras no vidro permaneceram, formando um padrão que lembrava inequivocamente uma mão gigante. Belém, mesma madrugada, Miguel acordou com o som de algo grande caminhando no telhado de sua casa. Os passos eram pesados demais para ser um gato ou mesmo um cachorro grande. Eram passos que faziam as telhas se moverem e a estrutura de madeira gemer. Pegou uma lanterna e saiu para o quintal. Quando apontou a luz para cima, viu a silhueta inconfundível do Mapinguari recortada contra o céu estrelado. A criatura estava agachada no telhado, observando-o com aquele olho único que brilhava como uma brasa na escuridão. "Não foi culpa minha", sussurrou Miguel, sua voz cientificamente treinada falhando diante do impossível. "Eu não sabia que ele ia publicar." O Mapinguari inclinou a cabeça, como se pudesse ouvir e entender cada palavra. Então, sem qualquer som, desapareceu na noite. Mas na manhã seguinte, Miguel encontrou pegadas no telhado. Pegadas que derreteram as telhas de cerâmica como se fossem feitas de cera. Manaus. Mesma noite, Careca estava em um bar na zona portuária, tentando esquecer tudo com doses generosas de cachaça, quando todos os outros frequentadores do estabelecimento saíram correndo em pânico. "O que está acontecendo?" perguntou ele ao dono do bar, um senhor de 60 anos que conhecia há décadas. "Não pode ver?" respondeu o homem apontando para a rua. Careca se virou e viu o Mapinguari parado no meio da rua, sob a luz amarelada dos postes públicos. A criatura parecia ainda mais imponente no ambiente urbano, como uma força primitiva que não pertencia àquele mundo de concreto e asfalto. O bar se esvaziou completamente em segundos, deixando apenas Careca e o dono olhando através da janela embaçada pelo vapor do ar-condicionado. "Ele veio me buscar", murmurou Careca, a bravata de décadas como caçador profissional, desmoronando diante da realidade sobrenatural. O Mapinguari deu um passo em direção ao bar. Depois outro. Suas pegadas deixavam marcas fumegantes no asfalto, como se seus pés irradiassem um calor ancestral que derretia a modernidade. Quando chegou à porta de vidro do estabelecimento, parou. Por longos minutos, apenas olhou para Careca através do vidro, seu olho único penetrando diretamente na alma do homem aterrorizado. Então, de forma inesperada, a criatura deu meia volta e desapareceu na escuridão, deixando apenas o cheiro de floresta úmida e as pegadas fumegantes como prova de que não havia sido uma alucinação. Aldeia Ticuna. Manhã seguinte, Yara acordou com sua avó, Dona Jurema, balançando-a suavemente. "Acorde, menina.
Ele está aqui. Yara se levantou imediatamente, reconhecendo o tom grave na voz da anciã. Saiu da palafita e viu toda a aldeia reunida na praça central, olhando em silêncio respeitoso para a figura imponente do Mapinguari. A criatura estava parada no centro da comunidade, mas sua postura não era ameaçadora. Parecia mais cansada. Como se a jornada até os centros urbanos para encontrar cada membro do grupo tivesse exigido muito dele. Yara se aproximou lentamente, seguindo os protocolos ancestrais que aprendera desde criança. Grande protetor, disse ela em ticuna. Você percorreu um longo caminho. O Mapinguari a fitou com aquele olho único. E pela primeira vez, desde o início de toda essa história, Yara viu algo além de força ancestral e fúria. Viu também dor. A dor de um guardião que havia visto seus segredos mais sagrados expostos ao mundo como curiosidade e entretenimento. Eles não sabiam o que faziam, continuou Yara. O traidor foi apenas um. Os outros não queriam a violação. A criatura emitiu um som baixo, gutural, que toda a aldeia entendeu sem necessidade de tradução. Era o som de alguém que havia decidido sobre vida e morte. Por favor, implorou Yara. Dê-lhes uma chance de reparar o erro. O Mapinguari ficou em silêncio por longos minutos. Então, surpreendentemente, assentiu uma vez com a cabeça. Dona Jurema se aproximou, suas velhas pernas trêmulas, mas seus olhos brilhando com sabedoria ancestral. Ele aceita dar uma chance, traduziu ela para Yara. Mas apenas uma, e todos devem vir. Todos devem enfrentar as consequências juntos. Como eles saberão? Perguntou Yara. Em resposta, o Mapinguari ergueu a mão direita. Seus dedos se moveram como se estivesse escrevendo no ar, e de alguma forma incompreensível, Yara soube exatamente o que cada membro do grupo estaria sonhando naquela noite. Naquela noite, sonho coletivo. Rodrigo, Fernando, Lucas, Miguel e Careca, cada um em suas respectivas cidades, tiveram exatamente o mesmo sonho. Estavam de volta na floresta amazônica, no local onde haviam acampado. Mas desta vez, a floresta estava diferente. As árvores pareciam maiores, mais antigas, pulsando com uma vida que transcendia o natural. O ar vibrava com energia ancestral. No centro da clareira, o Mapinguari os esperava. Mas não era a criatura imponente e ameaçadora que haviam conhecido. Era uma versão ainda mais primitiva, ainda mais conectada às forças da natureza. Seus pelos brilhavam como fogo líquido, e seu olho único continha toda a sabedoria e raiva acumuladas de milênios. Vocês profanaram o sagrado, disse o Mapinguari. E, surpreendentemente, todos entenderam suas palavras, mesmo sendo faladas numa linguagem anterior à civilização humana. Transformaram mistério em mercadoria, segredo em espetáculo, respeito em curiosidade. Fernando tentou falar, mas descobriu que sua voz não funcionava no sonho. Agora o mundo sabe. Caçadores virão, cientistas virão, turistas virão, todos querendo capturar, estudar, possuir aquilo que nunca deveria ser possuído. As imagens mudaram ao redor deles. Viram visões do futuro. Dezenas de expedições invadindo a floresta, helicópteros sobrevoando as copas das árvores, cientistas armados com tranquilizantes e gaiolas, turistas fazendo selfies com a natureza selvagem como pano de fundo. Mas ainda há uma chance de reparação, continuou o Mapinguari. Uma chance de desfazer o que foi feito. Vocês devem escolher, vir até mim e aceitar as consequências de seus atos, ou aguardar que eu venha até vocês. A escolha pairou no ar como uma sentença. Tem 3 luas para decidir. Se não vierem, eu irei buscar cada um, e então não haverá misericórdia. O sonho terminou com todos acordando ao mesmo tempo, em cidades diferentes, com o coração disparado e a certeza absoluta de que não havia sido apenas um sonho. Manaus. Mesma noite, Careca estava em um bar na zona portuária, tentando esquecer tudo com doses generosas de cachaça, quando todos os outros frequentadores do estabelecimento saíram correndo em pânico. O que está acontecendo? Perguntou ele ao dono do bar, um senhor de 60 anos que conhecia há décadas. Não pode ver? Respondeu o homem apontando para a rua. Careca se virou e viu o Mapinguari parado no meio da rua, sob a luz amarelada dos postes públicos. A criatura parecia ainda mais imponente no ambiente urbano, como uma força primitiva que não pertencia àquele mundo de concreto e asfalto. O bar se esvaziou completamente em segundos, deixando apenas Careca e o dono olhando através da janela embaçada pelo vapor do ar-condicionado. Ele veio me buscar, murmurou Careca, a bravata de décadas como caçador profissional, desmoronando diante da realidade sobrenatural. O Mapinguari deu um passo em direção ao bar. Depois outro. Suas pegadas deixavam marcas fumegantes no asfalto, como se seus pés irradiassem um calor ancestral que derretia a modernidade.
Quando chegou à porta de vidro do estabelecimento, parou. Por longos minutos, apenas olhou para Careca através do vidro, seu olho único penetrando diretamente na alma do homem aterrorizado. Então, de forma inesperada, a criatura deu meia volta e desapareceu na escuridão, deixando apenas o cheiro de floresta úmida e as pegadas fumegantes como prova de que não havia sido uma alucinação. Aldeia Ticuna. Manhã seguinte, Yara acordou com sua avó, Dona Jurema, balançando-a suavemente. "Acorde, menina, ele está aqui." Yara se levantou imediatamente, reconhecendo o tom grave na voz da anciã. Saiu da palafita e viu toda a aldeia reunida na praça central, olhando em silêncio respeitoso para a figura imponente do Mapinguari. A criatura estava parada no centro da comunidade, mas sua postura não era ameaçadora. Parecia mais cansada. Como se a jornada até os centros urbanos para encontrar cada membro do grupo tivesse exigido muito dele. Yara se aproximou lentamente, seguindo os protocolos ancestrais que aprendera desde criança. "Grande protetor", disse ela em ticuna, "você percorreu um longo caminho." O Mapinguari a fitou com aquele olho único. E pela primeira vez, desde o início de toda essa história, Yara viu algo além de força ancestral e fúria. Viu também dor. A dor de um guardião que havia visto seus segredos mais sagrados expostos ao mundo como curiosidade e entretenimento. "Eles não sabiam o que faziam", continuou Yara. "O traidor foi apenas um. Os outros não queriam a violação." A criatura emitiu um som baixo, gutural, que toda a aldeia entendeu sem necessidade de tradução. Era o som de alguém que havia decidido sobre vida e morte. "Por favor", implorou Yara, "dê-lhes uma chance de reparar o erro." O Mapinguari ficou em silêncio por longos minutos. Então, surpreendentemente, assentiu uma vez com a cabeça. Dona Jurema se aproximou, suas velhas pernas trêmulas, mas seus olhos brilhando com sabedoria ancestral. "Ele aceita dar uma chance", traduziu ela para Yara, "mas apenas uma, e todos devem vir. Todos devem enfrentar as consequências juntos." "Como eles saberão?", perguntou Yara. Em resposta, o Mapinguari ergueu a mão direita. Seus dedos se moveram como se estivesse escrevendo no ar, e de alguma forma incompreensível, Yara soube exatamente o que cada membro do grupo estaria sonhando naquela noite. Naquela noite, sonho coletivo. Rodrigo, Fernando, Lucas, Miguel e Careca, cada um em suas respectivas cidades, tiveram exatamente o mesmo sonho. Estavam de volta na floresta amazônica, no local onde haviam acampado. Mas desta vez, a floresta estava diferente. As árvores pareciam maiores, mais antigas, pulsando com uma vida que transcendia o natural. O ar vibrava com energia ancestral. No centro da clareira, o Mapinguari os esperava. Mas não era a criatura imponente e ameaçadora que haviam conhecido. Era uma versão ainda mais primitiva, ainda mais conectada às forças da natureza. Seus pelos brilhavam como fogo líquido, e seu olho único continha toda a sabedoria e raiva acumuladas de milênios. "Vocês profanaram o sagrado", disse o Mapinguari, e surpreendentemente todos entenderam suas palavras, mesmo sendo faladas numa linguagem anterior à civilização humana. Transformaram mistério em mercadoria, segredo em espetáculo, respeito em curiosidade. Fernando tentou falar, mas descobriu que sua voz não funcionava no sonho. Agora o mundo sabe. Caçadores virão, cientistas virão, turistas virão, todos querendo capturar, estudar, possuir aquilo que nunca deveria ser possuído. As imagens mudaram ao redor deles. Viram visões do futuro. Dezenas de expedições invadindo a floresta, helicópteros sobrevoando as copas das árvores, cientistas armados com tranquilizantes e gaiolas, turistas fazendo selfies com a natureza selvagem como pano de fundo. "Mas ainda há uma chance de reparação", continuou o Mapinguari. "Uma chance de desfazer o que foi feito. Vocês devem escolher, vir até mim e aceitar as consequências de seus atos, ou aguardar que eu venha até vocês." A escolha pairou no ar como uma sentença. Tem 3 luas para decidir. Se não vierem, eu irei buscar cada um, e então não haverá misericórdia. O sonho terminou com todos acordando ao mesmo tempo, em cidades diferentes, com o coração disparado e a certeza absoluta de que não havia sido apenas um sonho. Uma semana depois, São Paulo Rodrigo organizou uma videoconferência de emergência com todos os membros do grupo. Mesmo Fernando, que havia tentado evitar contato desde a publicação da revista, compareceu. "Todos vocês tiveram o mesmo sonho que eu?", perguntou Rodrigo, olhando para as caras cansadas na tela do computador. "Infelizmente sim", respondeu Miguel de Belém. "E não foi um sonho comum, foi diferente."
mais real que a realidade. Gente, vocês estão falando sério? Tentou Fernando, mas sua voz tremia. Somos pessoas racionais do século XXI. Não podemos acreditar em... Fernando, interrompeu Lucas. Sua juventude havia envelhecido anos em poucas semanas. Você viu as rachaduras no vidro da sua janela. Nós todos vimos as pegadas. Pare de fingir que isso é normal. Careca apareceu na tela, claramente embriagado e com olheiras profundas. Ele apareceu aqui em Manaus, no meio da porra da cidade. Explodiu ele. Eu vi. O dono do bar viu. Metade da rua viu. Isso não é brincadeira mais. O que Yara disse sobre isso? Perguntou Miguel. Ela mandou uma mensagem, respondeu Rodrigo, lendo de seu celular. A decisão foi tomada pelo Conselho dos Anciãos. Vocês têm 2 semanas restantes. Venham por vontade própria, ou ele irá buscá-los. Não há terceira opção. Um silêncio pesado se instalou na videoconferência. E se não formos? Perguntou Fernando, tentando manter algum pragmatismo. Quero dizer, somos cidadãos brasileiros, temos direitos legais, podemos procurar a polícia. Fernando, disse Rodrigo com uma paciência forçada. A polícia vai fazer o que contra uma criatura que pode aparecer no 22º andar do seu prédio? Talvez possamos resolver isso de outra forma, sugeriu Fernando. Posso publicar uma retratação, dizer que foi tudo encenação, efeitos especiais. Já é tarde demais para isso, interrompeu Miguel. O mal já foi feito. A revista vendeu 500 mil de exemplares. O vídeo no YouTube já tem 5 milhões de visualizações. 3 expedições científicas já foram organizadas para os próximos meses. Lucas suspirou profundamente. Pai, acho que só temos uma escolha. Rodrigo olhou para o filho na tela, vendo nele a mesma resignação que sentia crescendo em seu próprio peito. Você está certo, Lucas. Vamos ter que voltar. Eu não vou, declarou Fernando. Isso é loucura coletiva. Vou procurar ajuda psiquiátrica para todos nós. Faça como quiser, Fernando, disse Careca, sua voz arrastada pelo álcool. Mas quando aquela coisa aparecer na sua sala de estar, não vem chorar pedindo ajuda. A videoconferência terminou com a decisão tomada. Rodrigo, Lucas, Miguel e Careca voltariam para a Amazônia na semana seguinte. Fernando se recusava a participar. 2 semanas depois, Barcelos. O grupo reduzido se encontrou no mesmo bar, onde tudo havia começado 2 meses antes. O boto cor-de-rosa parecia exatamente o mesmo, mas eles estavam completamente diferentes. O entusiasmo aventureiro havia sido substituído por uma resignação sombria. Yara os estava esperando, acompanhada de Zé do Boto, que aceitara levá-los de volta mediante pagamento dobrado e a promessa de que seria sua última viagem para aquela região. Cadê o Fernando? Perguntou Yara. Não veio, respondeu Rodrigo. Está convencido de que tudo isso é psicose coletiva. Yara balançou a cabeça tristemente. Ele vai aprender que existem forças neste mundo que não se importam com ceticismo moderno. O que exatamente vai acontecer conosco quando chegarmos lá? Perguntou Miguel, sua mente científica ainda tentando compreender o incompreensível. Isso depende de vocês, respondeu Yara. O Mapinguari não é cruel por natureza. Ele é um protetor. Mas a proteção, às vezes, exige medidas extremas. Vamos morrer? Perguntou Lucas diretamente. Talvez. Ou talvez encontrem uma forma de reparar o dano que causaram. Mas uma coisa é certa. Vocês não voltarão os mesmos. Na manhã seguinte, embarcaram na voadeira de Zé do Boto com muito menos equipamento que da primeira vez. Não havia mais câmeras, não havia mais armas de caça, não havia mais o espírito de aventura que os trouxera meses antes. Havia apenas a necessidade de enfrentar as consequências de suas escolhas. A viagem transcorreu em silêncio quase completo.
cada curva do rio, cada igarapé conhecido, os aproximava de um destino incerto. Zé do Boto evitava olhá-los nos olhos, como se já os considerasse mortos. Quando finalmente chegaram ao lago onde haviam acampado, encontraram uma cena que os deixou sem fala. A clareira havia se transformado completamente. As árvores ao redor cresceram de forma impossível, criando uma catedral natural com mais de 100 metros de altura. Flores gigantescas, de espécies que não existiam na ciência moderna, cobriam o chão como um tapete multicolorido. O ar vibrava com energia ancestral, que fazia os cabelos se arrepiarem e o coração acelerar. E no centro de tudo, esperando pacientemente, estava o Mapinguari. Mas esta versão da criatura era diferente de todas que haviam encontrado antes. Era maior, mais luminosa, mais divina. Seus pelos vermelhos brilhavam como metal incandescente, e seu olho único continha galáxias inteiras de sabedoria ancestral. "Vocês vieram", disse ele, sua voz ecoando não apenas no ar, mas diretamente nas mentes dos presentes. Isso demonstra coragem ou desespero, talvez ambos. Rodrigo deu um passo à frente, assumindo naturalmente a liderança mesmo nesta situação impossível. "Viemos pedir perdão", disse ele, sua voz firme, apesar do medo, "e para tentar consertar o erro que cometemos." "O erro não foi de todos", respondeu o Mapinguari, "mas as consequências afetam todos. Esta é a natureza da responsabilidade coletiva." "O que você quer de nós?", perguntou Miguel, sua curiosidade científica ainda ativa mesmo diante do terror. "Quero que entendam", disse a criatura, "que sintam o que sentem os guardiões da floresta quando seus segredos são violados. Que compreendam o peso da proteção de algo sagrado." O Mapinguari ergueu a mão e, de repente, todos sentiram uma mudança fundamental em seus corpos. Não era dor exatamente, mas uma transformação que transcendia o físico. Suas percepções se expandiram dramaticamente. Podiam sentir cada árvore da floresta como parte de si mesmos. Podiam ouvir os pensamentos dos animais, sentir a pulsação da vida em cada folha, cada gota de água, cada grão de areia. E com essa expansão de consciência veio também a dor. A dor de sentir cada árvore derrubada, cada animal morto, cada rio poluído, cada pedaço da Amazônia destruído pela ganância humana. "Agora vocês sentem o que eu sinto", disse o Mapinguari. "A dor constante de ver meu lar sendo destruído, a raiva de ver segredos sagrados transformados em entretenimento." Lucas caiu de joelhos, sobrecarregado pela intensidade das sensações. Miguel chorava abertamente, sua mente científica incapaz de processar tamanha conexão emocional com a natureza. Rodrigo lutava para permanecer em pé, sentindo o peso de cada responsabilidade que nunca havia considerado. Careca estava curioso, mas não conseguia parar de vomitar, seu corpo rejeitando a intensidade da experiência. Mas com a dor, vem também a possibilidade de redenção, continuou o Mapinguari. "Vocês podem escolher se tornar guardiões em vez de invasores, protetores em vez de exploradores." "Não, como?", perguntou Rodrigo, sua voz rouca pela intensidade da experiência. "Dediquem suas vidas à proteção da floresta. Usem seus recursos, sua influência, seus conhecimentos para preservar em vez de destruir. E principalmente..." O Mapinguari fez uma pausa dramática. "Encontrem o traidor, Fernando Costa. Tragam-no aqui para enfrentar suas escolhas. Apenas quando todos os responsáveis prestarem contas, o equilíbrio poderá ser restaurado." Yara, que havia observado tudo em silêncio respeitoso, finalmente se pronunciou. "Grande protetor, eles são homens da cidade. Como podem cumprir essa missão?" "Eles encontrarão um caminho", respondeu a criatura. "Ou o caminho encontrará eles. A floresta tem formas de garantir que a justiça seja feita." O Mapinguari começou a se afastar, caminhando em direção às águas do lago.
Vocês têm uma lua cheia para trazer Fernando Costa. Se não conseguirem... Ele parou e se virou uma última vez. Eu mesmo irei buscá-lo, e desta vez não haverá negociação. A criatura entrou no lago e desapareceu nas águas escuras, deixando apenas ondas concêntricas que se espalhavam até as margens. O grupo ficou em silêncio por longos minutos, processando a experiência transformadora que haviam vivido. A conexão com a floresta ainda pulsava em suas veias, uma lembrança constante de sua nova responsabilidade. Como vamos fazer Fernando vir? Perguntou Lucas, sua voz ainda trêmula. Não sei, admitiu Rodrigo. Mas vamos ter que encontrar um jeito, porque agora todos sabiam que a alternativa seria muito pior do que qualquer um deles poderia imaginar. O Mapinguari havia dado sua palavra, e as forças ancestrais da floresta não conheciam o conceito de falso testemunho. A caçada final estava apenas começando. Rio de Janeiro. 2 semanas depois, Fernando Costa estava trancado em seu apartamento há 10 dias, recusando-se a sair ou atender ligações. As cortinas permaneciam fechadas, mantendo o local numa penumbra constante que combinava com seu estado de espírito. O apartamento luxuoso em Copacabana, que antes era seu refúgio pessoal, havia se tornado uma prisão autoimposta. As rachaduras no vidro da janela haviam se espalhado como uma teia complexa, criando padrões que lembravam sistemas nervosos ou mapas de rios vistos do alto. Mesmo com fita adesiva reforçando o vidro, Fernando não conseguia olhar para a janela sem sentir um frio na espinha. Sua mesa de trabalho estava coberta de garrafas de uísque vazias, copos sujos e dezenas de printouts de e-mails. Produtoras de documentários de 3 países ofereciam contratos milionários. Universidades queriam financiar expedições científicas. Editoras disputavam os direitos de um livro sobre sua descoberta. Mas Fernando não conseguia se concentrar em nenhuma dessas oportunidades. Cada vez que tentava escrever ou responder e-mails, via o olho vermelho do Mapinguari brilhando na tela do computador. Seu telefone tocou mais uma vez. Era o 15º telefonema do dia de Rodrigo. "Fernando, atende essa porra!" gritou a voz do empresário na secretária eletrônica. "Precisamos conversar. É questão de vida ou morte." Fernando olhou para o telefone, tentado a atender, mas a paranoia falou mais alto. Rodrigo provavelmente estava tentando convencê-lo a participar de alguma expedição maluca de volta à floresta. Ele não era idiota. Havia conseguido a história da carreira e agora era só uma questão de administrar o sucesso de forma inteligente. Exceto que o sucesso estava sendo difícil de aproveitar quando você não conseguia dormir direito há 2 semanas. Fernando serviu mais um copo de uísque e ligou a televisão para se distrair. O canal de notícias estava passando uma matéria sobre as expedições científicas que estavam sendo organizadas para encontrar o Mapinguari. O DUN, a primeira expedição, liderada pela Universidade de Harvard, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, deve partir na próxima semana com um orçamento de $2 milhões. Fernando aumentou o volume, sentindo um misto de orgulho e ansiedade. No DUN já foram catalogadas mais de 200 espécies de plantas e animais anteriormente desconhecidas apenas na região onde o suposto Mapinguari foi fotografado. A matéria mostrava imagens aéreas da floresta, helicópteros sobrevoando a copa das árvores, cientistas com equipamentos sofisticados. Era exatamente o tipo de invasão em massa que Yara havia previsto. Críticos argumentam que a criatura pode ser uma encenação elaborada, mas análises preliminares das fotografias não encontraram evidências de manipulação digital. Fernando desligou a televisão com raiva. Críticos. Sempre havia críticos para duvidar de descobertas revolucionárias. Mas ele tinha evidências, tinha testemunhas, tinha... Um som na porta o fez pular do sofá. Não era uma batida normal. Era como se algo pesado estivesse arranhando a madeira. Fernando se aproximou da porta com o coração disparado e olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas quando abaixou o olhar, viu algo que fez suas pernas fraquejarem. Pegadas úmidas no carpete do corredor. Pegadas que começavam do nada, como se algo tivesse se materializado ali, e levavam diretamente até sua porta. Não, murmurou ele, encostando-se na parede. Isso não é real. É estresse, é álcool, é... O arranhão na porta recomeçou, mais insistente desta vez. Fernando correu para o quarto e trancou a porta, como se isso fosse protegê-lo de algo que aparentemente podia andar sobre a água e flutuar 22 andares no ar. Seu celular vibrou. Mensagem de texto de um número desconhecido. Sua última chance. Venha por vontade própria.
Fernando deletou a mensagem com mãos trêmulas e jogou o telefone na cama. Pegou uma garrafa nova de uísque e bebeu diretamente do gargalo, tentando acalmar os nervos. Mas o álcool não estava funcionando mais. Enquanto Fernando se afundava no desespero em seu apartamento carioca, a 3.000 quilômetros de distância, Rodrigo coordenava uma operação desesperada com os outros membros do grupo. Eles haviam se reunido em São Paulo, no escritório da construtora de Rodrigo, tentando elaborar um plano para convencer Fernando a voltar à Amazônia voluntariamente. As paredes envidraçadas do escritório ofereciam uma vista panorâmica da metrópole, mas nenhum deles conseguia apreciar a paisagem urbana. Suas mentes estavam constantemente voltadas para a floresta e a criatura ancestral que aguardava o cumprimento do acordo. Já tentei ligar 50 vezes, disse Rodrigo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele não atende. Fui até o prédio dele ontem, relatou Miguel. O porteiro disse que ele não sai há 2 semanas, nem para pegar correspondência. Lucas estava navegando nas redes sociais em seu tablet, acompanhando a repercussão da história. "Oh, pai, olha isso", disse ele, mostrando a tela. 3 expedições científicas já foram aprovadas. A primeira sai na semana que vem. E tem mais de 1.000 turistas tentando contratar guias para visitar a região. Careca, que havia parado de beber desde o encontro com o Mapinguari, balançou a cabeça com preocupação. Vocês não entendem o que isso significa. Quando esse povo todo invadir a floresta, não vai sobrar nada da magia daquele lugar. E o pior é que Fernando está ganhando dinheiro com isso, disse Miguel, mostrando um artigo no computador. 3 produtoras de documentários estão disputando os direitos da história. Estão falando em valores na casa dos milhões. Rodrigo bateu o punho na mesa, fazendo todos os copos d'água se mexerem. Então precisamos ir até lá e arrastar ele pela força se necessário. Rodrigo, interveio Yara, que havia viajado especialmente para São Paulo para ajudar na operação. Força não vai funcionar. O Mapinguari especificou que Fernando precisa vir por vontade própria. Se o trouxermos contra a vontade, estaremos cometendo mais uma violação. Então, como vamos convencê-lo? Perguntou Lucas, frustrado. Yara ficou pensativa por alguns momentos. Talvez não precisemos convencê-lo, disse ela finalmente. Talvez precisemos apenas apressar o cronograma. O que você quer dizer? Perguntou Miguel. O Mapinguari disse que deu uma lua cheia para trazermos Fernando. Isso significa mais 10 dias. Mas e se ele decidir que a situação se tornou urgente demais para esperar? Um silêncio tenso se instalou na sala. Você está sugerindo que ele pode vir buscar Fernando antes do prazo? Perguntou Rodrigo. Estou sugerindo que a quantidade de invasores se organizando para entrar na floresta pode acelerar os planos dele. Careca suspirou profundamente. Bom, se é assim, não há muito o que possamos fazer além de esperar. Na verdade há, disse Yara, seus olhos brilhando com uma ideia. Podemos garantir que estejamos lá quando isso acontecer. Rio de Janeiro. 3 dias depois, Fernando estava passando por sua 3ª noite consecutiva sem dormir quando ouviu o som inconfundível de pegadas no telhado. Não eram os passos leves de gatos ou pássaros. Eram pegadas pesadas, deliberadas, que faziam as vigas do edifício gemer. Ele estava no sofá da sala, cercado por garrafas vazias e papéis espalhados, quando as luzes começaram a piscar. Primeiro as lâmpadas da sala, depois as do quarto, depois as do banheiro. Como se algo estivesse drenando a energia elétrica do apartamento. O som no telhado parou abruptamente. Fernando contou até 10 mentalmente, esperando que fosse apenas sua imaginação trabalhando contra ele. Mas então ouviu algo muito pior. O som de vidro se estilhaçando. Não era o vidro rachado da janela da sala. Era o vidro do box do banheiro, que havia se despedaçado completamente, sem motivo aparente. Ok, murmurou Fernando para si mesmo, tentando manter algum controle sobre a situação. Vou ligar para o Rodrigo. Vou aceitar voltar para a porra da floresta. Só me deixa em paz. Ele pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número de Rodrigo. Fernando? Atendeu Rodrigo imediatamente, como se estivesse esperando a ligação. Rodrigo, eu aceito. Vou voltar com vocês. Onde você está agora? No meu apartamento. Mas tem coisas estranhas acontecendo aqui. Vidros quebrando, luzes piscando. Fernando, escuta bem o que vou te falar, disse Rodrigo, sua voz carregada de urgência. Saia daí agora. Vá para um lugar público, cheio de gente. Um shopping, um restaurante, qualquer lugar. E liga para mim quando chegar lá. Por quê? A ligação foi interrompida por um rugido que veio de cima, do teto. Não era um som que pudesse vir de qualquer animal conhecido. Era primitivo, ancestral, cheio de uma raiva que havia se acumulado por milênios.
Fernando correu para a porta do apartamento, mas quando tentou abrir, descobriu que a fechadura havia se fundido, como se tivesse sido exposta a um calor intenso. As luzes se apagaram completamente. Na escuridão total do apartamento, Fernando ouviu o som de passos pesados descendo pela parede externa do edifício. Passos que pareciam ignorar completamente as leis da gravidade. Uma luz vermelha começou a brilhar através das cortinas fechadas da janela da sala. Uma luz que pulsava como um coração gigantesco, projetando sombras dançantes nas paredes. Fernando se escondeu atrás do sofá, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido em todo o prédio. A luz vermelha ficou mais intensa, e então, impossível, uma voz ecoou dentro do apartamento. Uma voz que vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se as próprias paredes estivessem falando. Fernando Costa. O jornalista tentou não responder. Tentou se fazer invisível atrás do sofá. Mas a voz continuou, implacável. Você tem uma escolha. Vem comigo agora, ou eu trago toda a floresta para cá. O que você quer de mim? Sussurrou Fernando, sua voz quase inaudível. Quero que você desfaça o que fez. Quero que você use sua influência para parar as expedições. Quero que você conte ao mundo que a floresta deve permanecer intocada. Eu não posso fazer isso. Perderia toda a credibilidade profissional. E prefere perder a vida? A pergunta ecoou no apartamento como uma sentença final. Fernando ficou em silêncio por longos minutos, pesando suas opções. De um lado, a carreira jornalística pela qual havia trabalhado a vida inteira. Do outro, forças ancestrais que pareciam capazes de dobrar a própria realidade. Se eu fizer o que você quer, disse ele finalmente, você me deixa em paz. Se você desfizer o dano que causou e se dedicar sua vida à proteção da floresta, será perdoado. Como posso ter certeza de que você vai cumprir sua palavra? Porque eu sou o guardião da floresta. Não conheço a mentira. Fernando respirou fundo. Sabia que não tinha escolha real. Está bem, eu aceito. A luz vermelha diminuiu gradualmente. Então prepare-se. Viaje para Manaus amanhã. Rodrigo Mendes irá encontrá-lo lá. Como você sabe sobre o Rodrigo? Eu sei de tudo o que acontece com aqueles que entraram em meus domínios. Vocês estão conectados a mim agora, para sempre. A luz se apagou completamente. As luzes elétricas do apartamento voltaram ao normal. A fechadura da porta funcionou novamente, mas Fernando sabia que sua vida havia mudado para sempre. Manaus, dia seguinte. Fernando chegou ao aeroporto de Manaus na manhã seguinte, carregando apenas uma mala pequena e uma expressão de resignação que o envelhecia vários anos. Rodrigo o aguardava no saguão de desembarque, acompanhado de Lucas, Miguel e Careca. O encontro foi tenso. Fernando parecia uma versão sombria de si mesmo, magro, pálido, com olheiras profundas e as mãos trêmulas de quem havia passado semanas sem dormir adequadamente. Você está com uma aparência terrível, disse Miguel, seu instinto médico falando mais alto que qualquer ressentimento. 2 semanas sendo perseguido por uma criatura mitológica fazem isso com uma pessoa, respondeu Fernando, tentando manter algum humor ácido, mas falhando. Ele conversou com você? Perguntou Rodrigo diretamente. Conversou, ameaçou, negociou. Fernando suspirou profundamente. Aparentemente tenho que desfazer publicamente tudo que publiquei. E você vai fazer isso? Perguntou Lucas. Você tem alguma alternativa melhor? Retrucou Fernando, porque eu tentei ignorar a situação por 2 semanas e quase enlouqueci. Careca colocou uma mão no ombro do jornalista, um gesto incomum de compaixão vindo do caçador usualmente pragmático. Rapaz, todos nós estamos na mesma merda agora. O importante é resolver isso de uma vez por todas. Durante o voo de Manaus para Barcelos, Fernando contou em detalhes sua experiência das últimas semanas. As aparições noturnas, os sons inexplicáveis, a sensação constante de estar sendo observado e, finalmente, o confronto direto com o Mapinguari em seu apartamento. A parte mais assustadora, disse ele olhando pela janela pequena do avião, não foi o medo de morrer. Foi a certeza absoluta de que ele poderia cumprir qualquer ameaça que fizesse. Bem-vindo ao clube, murmurou Miguel. Todos nós passamos por isso. Mas por que ele deu essa segunda chance? Perguntou Fernando. Poderia ter simplesmente resolvido o problema de forma mais direta. Rodrigo olhou para o filho antes de responder. Yara disse que o Mapinguari não é cruel por natureza. Ele é um protetor. Se houver possibilidade de resolver as coisas sem violência, ele prefere essa opção. Mas se não conseguirmos resolver, insistiu Fernando. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Barcelos, tarde do mesmo dia.
O grupo se reuniu mais uma vez no bar Boto Cor-de-Rosa, mas a atmosfera era completamente diferente da primeira vez. Não havia entusiasmo, não havia cerveja gelada, não havia conversas animadas sobre aventura. Yara os aguardava com uma expressão grave. Ao lado dela, Dona Jurema havia viajado especialmente da aldeia para presenciar o que ela chamava de o acerto de contas final. O tempo está acabando, disse Yara sem preâmbulos. As primeiras expedições científicas chegam amanhã. 3 helicópteros já foram vistos sobrevoando a região. Merda, murmurou Careca. Eles não perderam tempo. E vai piorar, continuou Yara. Soube que há uma equipe da National Geographic a caminho, além de 2 universidades americanas e uma alemã. Fernando passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Eu preciso parar isso. Preciso desmentir tudo publicamente. Não vai ser suficiente, disse Dona Jurema falando pela primeira vez. O mal já foi feito. Mesmo que você desminta, haverá pessoas que não acreditarão e outras que virão exatamente porque você desmentiu. Então, o que eu posso fazer? A anciã Ticuna olhou para ele com olhos que haviam visto quase 80 anos de mudanças na Amazônia. Você pode se tornar um guardião em vez de um explorador. Como assim? Use sua influência como jornalista para proteger a floresta. Escreva sobre os perigos da exploração desenfreada. Documente os danos causados pelo turismo predatório. Transforme-se no maior defensor da preservação amazônica. Fernando ficou pensativo. Era uma reviravolta completa em sua carreira, mas começava a fazer sentido. E isso seria suficiente? Para o Mapinguari, sim, respondeu Yara. Ele não quer destruição, quer proteção. Se você dedicar sua vida à causa da preservação, terá cumprido seu papel. Mas primeiro, interrompeu Rodrigo, precisamos ir até lá e formalizar esse acordo. Todos nós? Perguntou Miguel. Todos, confirmou Dona Jurema. O grupo que causou o problema deve ser o grupo que o resolve. É a lei do equilíbrio. Zé do Boto, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente se pronunciou. Posso levar vocês até lá, mas não vou esperar. Deixo vocês e volto imediatamente. Por quê? Perguntou Lucas. Porque aquele lugar não é mais seguro para gente comum. Mudou desde que vocês foram lá da primeira vez. A floresta inteira está acordada. Floresta amazônica, manhã seguinte. A viagem até o Lago Sagrado transcorreu em silêncio absoluto. Mesmo os sons habituais da floresta pareciam abafados, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração para o confronto final. Quando chegaram ao local, encontraram uma transformação ainda mais dramática do que da última vez. A catedral natural de árvores gigantes havia crescido ainda mais, criando um ambiente que transcendia completamente o natural. Flores luminescentes, de espécies que definitivamente não existiam na taxonomia científica, brilhavam suavemente mesmo sob a luz do sol. O lago havia se tornado um espelho perfeito, refletindo não apenas o céu, mas parecendo mostrar profundezas infinitas. A água estava completamente imóvel, como vidro líquido, e no centro da clareira transformada, o Mapinguari os aguardava. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Ao redor da criatura ancestral, figuras translúcidas se moviam entre as árvores. Eram os espíritos dos guardiões anteriores da floresta, índios antigos que haviam assumido a responsabilidade de proteção ao longo dos milênios. A presença deles era palpável, mesmo sendo apenas sombras e luz. O ar vibrava com poder ancestral acumulado. Vocês vieram, disse o Mapinguari, sua voz ecoando não apenas no ar, mas diretamente nas mentes de todos os presentes. E trouxeram o traidor. Fernando deu um passo à frente, suas pernas tremendo, mas sua resolução firme. Vim pedir perdão, disse ele, sua voz surpreendentemente forte, e aceitar as consequências dos meus atos. Consequências, repetiu o Mapinguari. Você sabe quais são as consequências de violar o sagrado? Sei que posso morrer. A morte seria misericórdia, respondeu a criatura. A verdadeira consequência seria carregar para sempre o peso de saber que suas ações levaram à destruição de algo único no mundo. Fernando engoliu seco. Ao redor deles, os espíritos dos guardiões antigos pareciam se aproximar, suas presenças invisíveis, mas inconfundivelmente reais.
Mas estou disposto a mudar, disse Fernando, a dedicar minha vida à proteção da floresta. Palavras são fáceis, disse o Mapinguari. Ações são o que importa. A criatura ergueu a mão, e subitamente todos no grupo tiveram uma visão compartilhada. Viram helicópteros sobrevoando a copa das árvores, cientistas armados com tranquilizantes e redes, turistas fazendo selfies com a natureza selvagem ao fundo, árvores sendo derrubadas para criar helipontos improvisados. Viram a floresta sagrada sendo transformada em um parque temático, o mistério sendo dissecado pela ciência moderna, o sagrado sendo transformado em mercadoria. Isso é o que sua descoberta causará, disse o Mapinguari. Em 5 anos não restará nada da magia deste lugar. Então me diga o que fazer, disse Fernando desesperado. Como posso consertar isso? Primeiro, respondeu a criatura, você deve passar pelo ritual da compreensão. Que ritual? O Mapinguari se aproximou de Fernando, parando apenas alguns metros à sua frente. Seu olho único brilhou com uma intensidade hipnótica. Você deve ver através dos meus olhos, sentir através dos meus sentidos, compreender verdadeiramente o que significa ser guardião da floresta. Sem avisar, a criatura colocou sua mão gigantesca sobre a testa de Fernando. O toque era surpreendentemente gentil, mas a experiência que se seguiu foi avassaladora. Fernando foi transportado mentalmente através de séculos de história. Viu a floresta como ela era antes da chegada dos humanos, um reino verde de pureza absoluta. Viu as primeiras tribos chegando e aprendendo a viver em harmonia com a natureza. Viu os primeiros guardiões sendo escolhidos pelos espíritos da floresta, e então viu a chegada dos exploradores. Viu árvores centenárias sendo derrubadas para fazer jangadas. Viu animais sagrados sendo caçados por esporte. Viu rios sendo poluídos por mercúrio e agrotóxicos. Sentiu a dor de cada árvore cortada, de cada animal morto desnecessariamente, de cada segredo sagrado profanado por curiosidade humana. A experiência durou apenas alguns minutos no tempo real. Mas para Fernando foi como viver décadas de agonia e proteção. Quando o Mapinguari retirou a mão, Fernando caiu de joelhos, chorando abertamente. Eu não sabia, soluçou ele. Não sabia o que significava realmente. Agora você sabe, disse a criatura. A questão é, o que fará com esse conhecimento? Fernando se levantou lentamente, limpando o rosto com as costas da mão. Quando olhou para o grupo, seus olhos tinham uma determinação que não existia antes. Vou dedicar minha vida inteira a proteger este lugar, disse ele, sua voz firme e clara. Vou usar toda a minha influência como jornalista para mostrar ao mundo que alguns lugares devem permanecer intocados. E as expedições que já estão a caminho? Vou convencer as universidades de que o local é perigoso demais. Vou publicar artigos sobre doenças tropicais desconhecidas, animais predadores, condições climáticas extremas. Vou fazer com que ninguém queira vir aqui. O Mapinguari considerou a proposta por longos minutos, consultando silenciosamente os espíritos ancestrais ao redor. E os outros? Perguntou ele, olhando para Rodrigo, Lucas, Miguel e Careca. Qual será o papel de vocês na proteção da floresta? Rodrigo se adiantou. Minha construtora vai parar de aceitar contratos que envolvam desmatamento na Amazônia. Vou redirecionar nossos investimentos para projetos de reflorestamento. Lucas assentiu. E eu vou terminar meus estudos e me especializar em sustentabilidade ambiental. Quero trabalhar com ONGs de preservação. Miguel ajustou os óculos. Vou voltar à ativa como veterinário e me focar no tratamento de animais selvagens, especialmente aqueles afetados pelo desmatamento. Careca coçou a barba. E eu vou parar de guiar caçadores esportivos.
Vou trabalhar apenas com turismo ecológico responsável, educando as pessoas sobre a importância da preservação. O Mapinguari ouviu cada compromisso em silêncio. Os espíritos ancestrais ao redor pareciam sussurrar entre si, deliberando sobre a sinceridade das promessas. Está bem, disse ele finalmente. Aceito seus compromissos, mas saibam que serão vigiados. Se qualquer um de vocês quebrar sua palavra, se qualquer um voltar aos caminhos antigos da exploração, ele não precisou terminar a ameaça. Todos entenderam perfeitamente. Yara, disse o Mapinguari voltando-se para a guia Ticuna, você será a ponte entre nós. Mantenha-me informado sobre o cumprimento dos compromissos. Sim, grande protetor, respondeu ela respeitosamente. A criatura ancestral começou a se afastar, caminhando em direção ao lago. Lembrem-se, disse ele, parando uma última vez. A floresta nunca esquece e sempre cobra suas dívidas. O Mapinguari entrou na água cristalina do lago e desapareceu nas profundezas, seguido pelos espíritos guardiões que se dissolveram na luz filtrada pelas copas das árvores. O grupo ficou em silêncio por longos minutos, processando o peso dos compromissos assumidos. Bem, disse Fernando finalmente, parece que temos trabalho pela frente. Epílogo. 1 ano depois. A campanha de Fernando para desencorajar expedições à região do Mapinguari foi um sucesso surpreendente. Seus artigos sobre parasitas desconhecidos, condições climáticas extremas e animais predadores não catalogados convenceram a maioria das universidades e produtoras a cancelar seus projetos. Os poucos aventureiros que insistiram em visitar a região voltaram com histórias de equipamentos que falhavam misteriosamente, bússolas que giravam sem direção e uma sensação constante de estar sendo observado por algo oculto na floresta. Rodrigo transformou sua construtora em uma das principais empresas de reflorestamento do país. Lucas se formou com honras em sustentabilidade ambiental e foi aceito em um mestrado na Universidade de São Paulo. Miguel abriu uma clínica veterinária especializada em animais selvagens em Belém. Careca se tornou o guia ecológico mais respeitado de Manaus, conhecido por suas palestras apaixonadas sobre preservação. E Yara continuou vivendo na floresta, servindo como elo entre os mundos antigo e moderno, mantendo os compromissos sob vigilância constante. De vez em quando, turistas relatavam avistamentos de uma criatura gigante entre as árvores da Amazônia profunda. Mas essas histórias eram rapidamente desacreditadas pelos próprios cientistas que um dia haviam desejado estudar o fenômeno. Porque algumas lendas, eles aprenderam, são mais poderosas quando permanecem lendas, e na profundidade da floresta amazônica, onde o tempo flui de maneira diferente e as leis da física às vezes cedem lugar a forças mais antigas, o Mapinguari continua sua vigília eterna, guardião da floresta, protetor dos segredos ancestrais. Lembrança viva de que nem tudo neste mundo precisa ser compreendido, catalogado ou possuído pela humanidade. Alguns mistérios são sagrados, e alguns guardiões nunca descansam. Gostou dessa história? Se você se apaixonou pelas lendas e mitos da Amazônia, inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo do nosso incrível mundo de folclore e sabedoria indígena. Histórias como essa nos lembram que a Amazônia não é apenas um recurso natural a ser explorado, mas um sistema vivo e complexo que merece nosso respeito e proteção. As lendas indígenas não são apenas folclore, mas ensinamentos sobre a importância do equilíbrio entre humanidade e natureza. O Mapinguari, seja real ou mítico, representa a necessidade urgente de preservarmos um dos últimos grandes santuários selvagens do planeta. Clique em inscrever-se e junte-se a nós na jornada pela preservação e sabedoria das lendas.